Olá! Na próxima segunda-feira ocorre o Vestibular de Inverno 2024 da Universidade Franciscana. Saiba os horários e o que é preciso trazer para a prova. Curso de Design vai produzir móveis para doação às famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Engenharias e Psicologia juntas, em mais uma edição do Confluências. Alunos de Arquitetura e Urbanismo colocam a mão na massa em um canteiro de obras. E ainda, o Correio do Amor da UFN-TV entra em cena no Dia dos Namorados. O Universo Acadêmico está no ar. A gente começa com informações do Vestibular de Inverno, que ocorre na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, aqui na UFN. Para esclarecer as dúvidas, a gente recebe o professor Adilson Belst, coordenador da Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Espero ajudar, os nossos candidatos esclarecendo todas as suas dúvidas. Vestibular chegando aí na próxima segunda-feira, então conta pra gente quais os horários que os vestibulandos precisam ficar atentos para não perderem a prova. Sim, é importantíssimo, que o nosso candidato se ligue que 30 minutos antes do início da prova ele deve estar aqui no nosso conjunto 3. A prova inicia 13h30, então 13 horas, digamos, é o limite para o candidato comparecer. Isso vai facilitar, porque ele vai ter, se ele não conhece bem os prédios, ele vai identificar direitinho em qual espaço, qual prédio que ele irá fazer a prova. Vou pedir para o Márcio Santos colocar na tela aqui para a gente esses horários. A gente tem uma colinha Olha aqui, só. Professor. Preparados. A abertura dos portões, 12h30, isso. Isso, Então, segunda-feira, nossa prova, 13h30 é o início, mas como eu falei, 13 horas é o horário limite para o candidato estar aqui. Isso vai facilitar a vida dele e a nossa, porque qualquer dúvida nós podemos ajudá-lo, e ele pode comprar uma água, essas coisas todas, assim, que eu acho que é importante essa interação do candidato com a instituição. A abertura dos portões, o nosso portão de acesso é o portão aqui pela Duque de Caxias. Então, 12h30, a gente vai estar com o portão aberto, o candidato pode ingressar, ficar no nosso pátio, na área de lazer, da realização da nossa prova. Perfeito. E o que o vestibulando precisa trazer, o que é obrigatório que ele traga no dia do vestibular? É fundamental, um documento de identificação. Esse documento deve ser um documento como o RG, pode ser o documento presencial, o documento físico, mas pode ser também um documento digital. Ele pode fazer uso do documento digital, o RG ou a CNH. Quando o candidato fizer uso, Bruna, do documento digital, é interessante que ele faça a abertura desse documento no aplicativo oficial. Nós não aceitaremos foto, ou uma imagem que seja desse documento. Ele tem que abrir, no momento que ele for fazer a identificação na entrada da sala, no aplicativo oficial. Aí não tem problema. Ou o passaporte, também a gente aceita. A carteira de alguma entidade de classe, que se o candidato já for profissional, ligado a alguma classe, é basicamente isso. Então, um documento oficial de identificação. E a caneta esferográfica, eu sempre digo tipo BIC, não é propaganda, mas é tipo BIC, é a tradicional. Caneta de corpo transparente, azul ou preta. Não aconselhamos o uso de caneta vermelha, especialmente para preencher, para fazer a sua redação. É o básico, O básico, exatamente, professor? Exatamente. E se por acaso o aluno perdeu o documento de identidade, acontecer alguma intercorrência, qual é a orientação? Sim, pode acontecer. O candidato foi roubado, perdeu o documento, algo assim. Não tem documento nenhum de identificação. Mesmo assim, esse candidato deve comparecer. Venha aqui na nossa instituição, venha para fazer a sua prova, preparado para fazer a prova, sem o documento de identificação. Como vai funcionar? Nós temos um sistema que a gente tem uma autorização da Polícia Federal e a gente faz essa identificação de uma forma diferente. A gente vai bater uma foto, e depois a gente vai cruzar informações e nós faremos a identificação do candidato com os dados de inscrição desse candidato naturalmente. Então, não tem o documento, seja qual for o motivo, venha na instituição. Nós teremos uma sala especial para esse candidato fazer a prova. Certo. A gente preparou uma tela também, professor, com aqueles materiais que os alunos podem trazer para o dia da prova. Legal. Não são obrigatórios, mas podem trazer. Gostaria que o senhor comentasse. Isso. É bem legal, que ele traga, por exemplo, ele
Quer tomar uma água, e eu acho que é interessante, né? Essa água deve estar numa embalagem transparente, né? Tira o rótulo de identificação e deve ser transparente. Eu sei que tem as garrafas mais bonitinhas, né, que a gente usa no nosso dia a dia, mas aqui no processo, por segurança, né, e por consideração a todo o processo em si, não deve ser usada. Alimentos em embalagem também transparente. Pode ser um potezinho de plástico transparente, não tem problema algum, um saquinho plástico. Mas tipo assim, vou dar um exemplo, o chocolate que vem lá na embalagem, né, escura, fechada, não permitimos, não deve ser usado, porque nós não sabemos o que realmente tem dentro daquela embalagem. Então é uma questão de segurança, né, e de bom senso com o processo. O lápis de corpo liso ou lapiseira, transparente, natural, borracha pode usar também, sem inscrições nenhuma. O apontador, né, se quiser fazer uso, já que ele vai usar o lápis, pode trazer um apontador. O álcool em gel, né, num frasco pequeno, a gente permite. E a máscara, né, principalmente se o candidato tem algum sintoma de gripe, algo assim, né, nós aconselhamos que ele faça uso dessa máscara, né, até por consideração aos colegas. E se ele tiver, digamos, apareceu o Covid lá no domingo, a prova é na segunda-feira, o que ele deve fazer? Vem aqui também, nas mesmas condições, e nós colocaremos esse candidato numa sala especial, vai ter um atendimento especial, porque nós também temos um setor, Bruna, de atendimento especial especializado. Então, nós estamos atendendo, assim, são 37 candidatos que nós temos situações diferenciadas, que fizeram a solicitação até o último dia das inscrições, né? Até o dia 3, eles fizeram a solicitação, aqueles pedidos que foram deferidos. Então, mas tipo assim, se o candidato está com Covid, né? Ele manifesta, né, o interesse, quer fazer a prova mesmo assim, então deve comunicar, deve vir de máscara naturalmente, traz seu álcool gel, ele vai fazer a prova também. Informações importantes. Mas tem um outro fato bem importante aqui nos materiais permitidos, que eu sempre digo, traz também o seu documento de pagamento, aquele comprobatório que ele pagou. Não é necessário? Obrigatório não é, tanto é que está nos permitidos, né? Mas esse documento ele vai facilitar no seguinte aspecto. Se o candidato não verificou o seu nome na lista, chegou aqui, meu nome não está na lista. Se ele tem o comprovante de pagamento, ali tem todos os dados do candidato, inclusive a data do pagamento. Isso facilita para nós fazermos a identificação desse candidato, né? Então ele vai direto para a sala. Se ele não tem esse documento, também perdeu, digamos assim, aí tem outras formas. Mas se o candidato tem esse documento, traga esse documento em mãos. Isso facilita o processo de identificação. É uma precaução, né, professor? Exatamente. As provas vão ser realizadas aqui no conjunto 3, no prédio 13, e eu gostaria de saber do senhor quanto tempo os candidatos têm, porque a gente sabe que tem os candidatos para medicina, que é uma prova diferente, Isso. E dos demais cursos, né? Isso. A prova, nós temos 2 processos seletivos ocorrendo simultaneamente. Então, a prova de redação, que é uma prova única para os demais cursos, né? Somente redação. Essa prova tem 2 horas de duração. Ela inicia às 13h30 até às 15h30, 2 horas de duração. A partir das 14h30, os candidatos podem, né, que concluírem a prova de redação, podem entregar e sair. Os candidatos que farão a prova de medicina, né, uma prova maior, com 50 questões objetivas, mais a prova de redação, eles terão 4 horas de duração para fazer a prova. Então, eles terão início às 13h30, né, e irão até às 17h30. Sendo que eles podem entregar o seu material a partir das 17h. E aqui é legal, a gente já mantém essa tradição. O candidato é obrigado a ficar em sala de aula 3 horas, né, e 30 minutos. Ele é obrigado a ficar em sala de aula. A partir daí, a partir das 17h, que vai ter um segundo sinal, ele pode entregar o material e se retirar. E a gente tem mais uma tela que mostra alguns horários e datas importantes. Então, no dia da prova, que é às 18h30, às 6h30 da tarde, divulgação da prova e do gabarito de prova. Isso. A divulgação da prova porque o candidato não pode levar a prova para casa. Exatamente, né? O candidato não pode levar essa prova, mas ele vai ter acesso a essa prova no próprio dia 17, o dia da prova, do nosso processo seletivo, né? Então, tanto a prova de redação para os demais cursos, quanto a prova para a medicina, às 18h30 a gente divulga a prova, certo? E também o gabarito ainda não definitivo, né? Por que não definitivo, né? Como está relacionado aqui na nossa colinha, né?
nós teremos também um gabarito que será definitivo pós os recursos. Então, às 18h30 do dia 17, o candidato vai ter acesso a um formulário eletrônico, né, no nosso site, onde ele vai poder fazer o recurso com relação a alguma questão que ele discorda do gabarito ou por um outro motivo que ele considera importante, naturalmente, com uma argumentação correta, né? E dentro das nossas solicitações ali, ele vai se identificar, ele sendo candidato, estando inscrito no processo, ele tem direito a fazer esse recurso. A partir do momento que nós analisamos os recursos, então, no dia 19, né, nós iremos divulgar, então, um gabarito definitivo e o ponto de corte para a prova de medicina. Para a prova de medicina, que tem as questões objetivas, né? Quer dizer, a princípio, Bruna, eu sempre falo o que está em nosso edital. Nós vamos chamar, para correção de redação, 6 vezes o número de vagas, ou seja, seria 240 redações. Só que nós temos que considerar aqueles empates que vai ocorrer na posição 240. Sim. E, estatisticamente, existe um acúmulo bastante grande de candidatos nesse 240. Então, vai dar em torno de 270, 280 redações que nós iremos corrigir nesse primeiro momento. Sendo necessário, depois corrigiremos mais. Tudo isso, professor, para o grande dia 25 de junho, a divulgação dos aprovados, né? Exatamente. Então, no dia 25, né, a partir das 15 horas, no hall do prédio 15, aqui no nosso conjunto 3, nós faremos a divulgação da lista dos aprovados, né? E a partir das 16 horas, no nosso site, né? Quando o candidato também vai ter acesso ao seu desempenho individual. Esse desempenho vai constar a nota da redação, né? E os acertos da prova objetiva. E daí, gente, tem que ficar atento, claro, para as matrículas, né? Quem passou no vestibular, então, para não perder a vaga, né, professor? Exatamente. Isso é bem importante. Então, o curso de medicina é presencial, a matrícula, e vai ocorrer no dia 27 e 28 de junho, né, de forma presencial, com a documentação que nós iremos divulgar novamente, né, a partir da divulgação da lista dos aprovados. Mas o nosso edital já tem esse material, o candidato já pode ir se organizando, separando, né, os seus documentos. E a matrícula também para os demais cursos é dia 27 e 28 também, só que poderá ser feita no portal do aluno, né, ou seja, através do nosso site, com a entrega também das documentações, que são praticamente as mesmas, né, tanto para um processo quanto para o outro. O candidato tem os documentos básicos, aqueles já pedidos em todos os processos. Perfeito. Qualquer dúvida a mais, o edital disponível lá no site da UFN. Muito obrigada, professor, pelas informações. A gente fica aí na expectativa, então, para o vestibular na próxima segunda-feira. Eu agradeço a oportunidade e digo para os candidatos que preparem-se, né? A nossa prova tem sido sempre uma dica, a nossa prova é sempre uma prova temática e nessa prova a gente procura sempre abordar um tema bastante atual. Então se liguem, que certamente as nossas redações serão propostas dentro dos temas atuais, né, que são bastante discutidos de forma geral. E a gente, claro, fica na expectativa e vai acompanhar tudo isso na segunda-feira. O Universo Acadêmico segunda-feira é especial sobre o vestibular. Muito obrigada mais uma vez e bom trabalho para vocês. Obrigado igualmente para vocês. Obrigado pela oportunidade. Gente, olha só, essa notícia que vem do curso de Design. O curso de Design da Universidade Franciscana vai produzir balcões de cozinha para doar às famílias que perderam os móveis em decorrência das enchentes aqui no estado. Uma das atividades da área do design é observar as necessidades das pessoas. E é daí que podem surgir ideias promissoras que se transformam em soluções para problemas da sociedade. A iniciativa, que leva o nome Emergencial Redesign e Comunidade, tem apoio financeiro da Unicred e tem como projeto piloto o desenvolvimento de balcões para pias de cozinha que serão doadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então ele consiste, em um projeto emergencial que vai dar um apoio para cozinhas das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou que perderam tudo ou praticamente tudo
em suas casas, né? Eu participei do projeto ajudando na modelagem e nos desenhos tridimensionais do projeto, para que ele possa ser mandado para as marcenarias e reproduzidos. Então é uma preocupação que o design ele se preocupe com a sociedade, né? Porque a gente tem que pensar no design no contexto geral, não só no luxo, né? Não só em gerar necessidades, mas também proporcionar o bem-estar a qualquer pessoa. A estimativa é que nesta primeira fase do projeto, 115 balcões sejam entregues às famílias de quem foi vítima das enchentes e atuou na linha de frente de resgate, como policiais e bombeiros, além de famílias residentes da 4ª colônia. O móvel é totalmente desmontável e isso vai facilitar o transporte quando a produção estiver em maior escala. A gente está utilizando os painéis USB, também que são painéis de altíssima qualidade para o desenvolvimento projetual. Eles foram pensados primeiramente, né, para uma linha de produção de fabricação digital, né, que é um alinhado para um corte computadorizado. E ele também está alinhado para o desenvolvimento em marcenaria. Enquanto os materiais, eles vão dar suporte estrutural ao móvel, tão bem quanto MDF ou MDP. É claro que a gente não chega num nível de madeira, né, de estrutura com a madeira, mas ele vai dar um bom desempenho e uma boa funcionalidade. A intenção é fazer mais móveis com esse mesmo sistema de encaixe para que mais pessoas possam estar montando sozinhas e oferecer também mais móveis resistentes e confiáveis para essas pessoas também. Então, por ser um material bom e durável, a gente sabe que a gente está entregando uma coisa que a gente tem certeza que vai servir para aquela pessoa e auxiliar além da área do balcão de pia. Talvez pensar para um armário, de um quarto ou de uma sala de estar, pensar em algum estante. Então, são possibilidades que esse modelo de encaixe nos permite. A participação do Renato na equipe de voluntários que executam o projeto marca de forma positiva a trajetória dele. E é a partir do conhecimento técnico aprendido e praticado que a equipe oferece suporte emocional e prático para quem mais precisa. Na casa das pessoas, o balcão vai simbolizar esperança e novos começos. Participar do projeto é muito recompensador porque é uma realidade que a gente viveu no nosso estado inteiro. Não tem como não ter empatia nesse momento. Então, poder dar um pouquinho de mim para auxiliar nesse sentido é muito recompensador e uma experiência acadêmica ótima para mim também, para desenvolver os projetos que eu tenho pela frente. O projeto segue teorias da área do design de crise e também as diretrizes da ONU, que buscam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. A convergência entre áreas distintas é cada vez mais necessária para o avanço de uma sociedade que pensa mais em níveis sociais e ambientais. E em mais uma edição do Confluências, os cursos de Psicologia e Engenharias da UFN reafirmaram esse compromisso para as profissões. No encontro do Confluências da Universidade Franciscana, mais uma vez a interdisciplinaridade e os conhecimentos técnicos e humanos se complementaram. Desta vez, o bate-papo reuniu as engenharias e a psicologia. Apesar dessas áreas parecerem áreas divergentes em suas atuações, as suas áreas de trabalho no mercado são muito fluentes em determinados momentos, desde a psicologia organizacional, dentro da parte das empresas, aliadas com os processos de engenharia, reeducação e treinamentos e dinâmicas com os funcionários. Então, além disso, também a parte da psicologia ambiental envolve o trabalho conjunto de psicólogos, engenheiros e outros profissionais de diversas áreas. Vendo essa correlação com o curso de psicologia, eu acho que é muito importante porque nós somos muito das exatas, né? Muito de laboratório, pesquisa, enfim, e acaba que essas questões mais humanas não são tão tocadas, né? Eu acredito que nós não focamos tanto nisso e a gente não tem uma educação emocional, sabe? Então, ter contato com esses profissionais, né? Com essas falas e também compartilhar os nossos conhecimentos é muito importante, né? Então, até para a gente entender a nossa psicologia e também entender a do outro, né? Ter essa humanidade conosco e com os outros. Temas como planejamento de carreira, meio ambiente, relações sociais e habilidades interpessoais foram destacados. No bate-papo, os professores mostraram aos alunos os principais pontos onde as engenharias e a psicologia se entrelaçam.
Essas áreas se conversam muito, né, principalmente por esses temas mais atuais, né, que a gente tem falado sobre sustentabilidade, transportes, a questão do carbono também. Então é importante a gente poder pensar o papel da psicologia dentro dessas novas, não tão novas, né, mas enfim, dessas temáticas que é importante estar discutindo: saúde mental, segurança psicológica, os modelos de governança, e também de pensar esse novo sujeito que está envolvido nessa sociedade mais contemporânea. Promovido pelo IFE, o Confluências é um momento onde diferentes disciplinas se encontram e se conversam, o que gera novas ideias e perspectivas das profissões. A gente fomentar também um trabalho que é importante da multidisciplinaridade ou a interdisciplinaridade das nossas temáticas de trabalho, né? Nós, como os professores, também discutindo, né, e conhecendo os colegas sobre o que eles têm trabalhado, pesquisado e pensado no seu cotidiano, na sua prática docente. E, claro, quem ganha muito é o aluno que está participando e construindo também, né, essa forma bem atual de trabalho, e está sempre fomentando e inovando, que eu acho que é um grande diferencial aqui da FIEM. Quem acompanha o universo acadêmico sabe que a gente adora mostrar o dia a dia dos cursos. Nesta semana, o cinegrafista Manuel Vicente acompanhou uma aula bem prática do curso de Arquitetura e Urbanismo. Os alunos literalmente colocaram a mão na massa, ou melhor, no cimento. Certinho. Ó. Vamos olhar os outros próximos, até melhor. Aqui, a parede de tijolos que vai tomando forma é campo de estudo e técnica. Depois a gente estica a linha, que vai ser o nivelamento. Atentos, os alunos observam a construção, ouvem as orientações. Uma alvenaria que fosse ficar, aquele que a gente chama de alvenaria de tijolinho aparente, a gente tem que ter um cuidado diferenciado na junta. E testam a habilidade aprendida. Nivelar, tirar o excesso de massa, assentar os tijolos e erguer a parede. A aula no canteiro experimental do Conjunto 2 é uma atividade extensionista do curso de Arquitetura e Urbanismo, criada para aproximar os alunos de práticas importantes para a profissão. Além dos ensinamentos do professor Roger Maza, a turma teve a orientação de profissionais da área. Já está numa direção, ele está certo. Agora, o que teria que fazer? Girar para ver se é a mesma coisa. Está um pouquinho caído para cá, então, ó, tem que, ó. A celebração desta semana na Capela São Francisco de Assis foi em homenagem ao Dia de Santo Antônio, comemorado nesta quinta-feira, 13 de junho. Santo Antônio é conhecido pela caridade e também é querido pelos apaixonados. Ao final da cerimônia, os fiéis receberam o tradicional pãozinho de Santo Antônio. Para saber mais sobre a história desse santo tão popular, a gente conversou com o Frei Valdir Preto. E Santo Antônio é um santo franciscano, mesmo que ele tenha nascido em Portugal, Lisboa, e o nome dele era Fernando. E depois, com o passar do tempo, com a formação religiosa que ele teve, eclesiástica, ele ingressa na Ordem dos Frades Menores e se torna franciscano. Por isso que a nossa universidade hoje também está em festa. Dentro da vida de Santo Antônio, nós poderíamos dizer assim que há lendas e há devoções populares, mas o pãozinho de Santo Antônio, ele tem um significado muito profundo. Qual seria o significado? Entre os alimentar os mais necessitados, alimentar os mais pobres. No período da sua vida, Santo Antônio, ele se encontra em sua missão com os mais desfavorecidos da sociedade, e que também tinham fome, tinham sede. E ele, como alimento, ele busca o pão, mas um pão abençoado. Talvez não seja somente uma lenda, mas é algo real que as pessoas procuram, né? Procuram nesse dia 13, né, de festejar Santo Antônio, também fazendo seus pedidos para encontrar sua esposa, para encontrar o seu marido. Mas uma das explicações que nós temos é que ele orientava, ele formava, ele acolhia as pessoas que desejavam construir uma família, que desejavam casar-se. Então eu acredito também que o sacramento do matrimônio é um sacramento muito importante, e quando que somos abençoados e abençoadas por um santo, realmente é para que ele permaneça. Na semana do Dia dos Namorados, a gente encerra o Universo Acadêmico com uma homenagem aos apaixonados que publicamos lá no Instagram da UFN TV.
Se você ainda não deixou um recadinho para o seu amor lá nos comentários da postagem, corre que ainda dá tempo. Um beijo grande, tchau! Correio do Amor da UFN-TV. Oi, gente, feliz Dia dos Namorados, em especial pro do Pablo, meu amor. Oi, eu sou a Mariana e eu queria mandar um feliz Dia dos Namorados pro meu amor, Mikael. Oi, eu sou a Ana Luísa, essa é a Gabi e a gente deseja a vocês feliz Dia dos Namorados. Oi, meu nome é Vitória e eu queria mandar um beijo pro Pedro, meu namorado. Feliz Dia dos Namorados, amor. Meu nome é Eduarda e quero dizer que eu amo muito meu namorado. Feliz Dia dos Namorados. Oi, eu sou a Camille Aires. Feliz Dia dos Namorados, Murilo. Beijo, te amo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Betina. E eu queria desejar um feliz Dia dos Namorados para nós e que a gente passe muitos anos juntos. E eu te amo muito. Também te amo.